Boa tarde, galera. Eu estou aqui para falar de um assunto muito preocupante, de certa forma, a respeito das manifestações que acontecerão amanhã, no dia 7 de setembro, né, de 2022. A gente viu aí acontecer há um ano atrás as manifestações de 2021, né, quando naquele momento foi convocado por inúmeras pessoas apoiadores do presidente, que as pessoas ali se manifestassem, fossem às ruas, né, se manifestar pacificamente, né, em defesa da democracia, das liberdades, né, sobretudo daquilo que tanto se fala, né, do Estado democrático de direito, né. Mas o que mais a gente tem visto aí acontecer nos últimos meses, principalmente nos últimos 6 meses, não é uma coisa que vem acontecendo de agora, mas que cada dia que passa tem acontecido coisas dessa natureza com maior incidência, com maior frequência, né? Então, nós vemos aí que naquele momento, naquelas manifestações, embora tenham sido muito grandes, muito expressivas as manifestações dia 7 de setembro de 2021, mas pouco dali que o povo, a população brasileira, foi reivindicado pela população naquele momento, né? Nada daquilo ali aconteceu, né? Seja por uma questão ou outra, né? Sobretudo, a gente viu aí no campo do judiciário centenas de decisões totalmente ilegais, né, por parte da alta cúpula do judiciário, né, aonde deveria prezar pelos mandamentos da lei, né, porque para uma democracia que se preze, todo ato deve ser pautado com base na lei, estritamente na lei, né? E não mais nenhuma vírgula além daquilo que está na lei. Tudo bem que se fala muito assim, o direito, no campo do direito, as interpretações são, não é, não é uma ciência exata. Cada uma pessoa pode ter um pensar diferente, um pensamento diferente a respeito de um determinado caso, de uma determinada situação. Mas algumas coisas que têm acontecido aí com muita frequência são absurdos, né? Que até o mesmo um estudante de direito do primeiro período, que tem um pouco de atenção àquilo que está sendo dito nos preâmbulos ali dos artigos, ele saberá que as decisões que foram tomadas aí por parte especificamente de alguns uns poucos ministros ali que atuam na alta cúpula da justiça, foram totalmente equivocadas, né? Não foram decisões judiciais, e sim decisões políticas, né? Decisões políticas essas que nos levam a um perigo iminente aí de acontecer algo muito danoso aí para a sociedade brasileira, né? Eu acho que, volto a dizer, pouco do que se foi exigido ali, que a população clamou ali no dia 7 de setembro do ano passado, no dia 7 de setembro de 2021, pouco do que foi clamado ali pela a massa da população foi concretizado, né? O que a gente se viu aí nesse ano de lá para cá foram direitos individuais invadidos, direitos de grupos, pequenos grupos invadidos, direitos até coletivos sendo violados, né? Então, para que isso não cause um dano maior, é preciso que tenha uma atitude enérgica, né, eu acho que do presidente da República, né, eu acho que
naquele momento, eu acho particularmente que ele fez um discurso muito pífio com relação à gravidade das situações que estavam acontecendo até aquele momento. E depois daquele discursinho dele ali meia boca, vamos dizer assim, só se agravaram as coisas para pior, né? Para pior. A população brasileira vem tendo suas liberdades restritas aos poucos, né? Aos poucos. Não se respeita mais o Estado Democrático de Direito, né? Hoje em dia, alguns ministros ali, eles mandam e desmandam na justiça, e a interpretação da lei, a interpretação da Constituição, não é nem mais interpretação, é aquilo que eles acham que é, entendeu? São decisões políticas, não são decisões pautadas em nenhum artigo, em nada que possa remeter algum duplo padrão ali dentro de entendimento, dentro daquilo que foi tomado. Então essa não é a questão. Foram coisas absurdas, como falei, reitero, qualquer um estudante de direito do primeiro período, com uma pequena noção ali de direito, saberia que aquilo não tinha nada de decisões jurídicas, né? Depois disso, a gente sabe que hoje temos ministros ali, um especificamente apoiado por outros, né? Ele se tornou um chefe praticamente quase que de uma milícia judicial, vamos dizer assim, porque ele ataca quem ele quer, a hora que quer, não existe mais aquilo. As pessoas começam a ficar com medo, as pessoas que têm relevância no campo político, no campo midiático, seja ela nas mídias convencionais, são as mídias televisivas, ou as mídias sociais, mídias da internet, né? As pessoas que têm relevância, elas ficam com medo de dar suas opiniões ali políticas, com medo de sofrerem retaliações graves, né? Por meras opiniões, por meras defesas de alguns argumentos, né? de um parâmetro de pensamento. Então isso é perigoso. Se tornou ali também praticamente um chefe da Polícia Federal, o chefe do Ministério Público, né? Praticamente ele manda e desmanda ali num grupo ali e faz aquilo que ele bem quer. Então isso é algo perigoso, né, para o judiciário. Cada dia que passa, a gente tem a noção de que o poder judiciário está ficando mais desmoralizado com relação à população em geral, né? Antigamente, eu me lembro, não há muito tempo atrás aí, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro era uma das instituições mais respeitadas, se não a mais respeitada do Brasil, né? Tudo bem, tem os três poderes ali, o legislativo, o executivo e o judiciário, mas entre tantos ali, o judiciário se sobressaía como um poder realmente que tinha o respeito da população, né? Então isso foi perdido aí já há algum tempo. A população brasileira em geral não respeita mais decisão, não acha, sempre que tem alguma decisão daquela instituição, sempre as pessoas, sendo elas entendidas de direito ou não, sempre ficam com o pé atrás, né? Preocupadas com as consequências daquelas coisas ali, sobretudo se aquelas atitudes elas estão basadas em alguma parte ali da Constituição Federal, que era isso que eles deveriam defender, né? Então a gente vê aí, como eu falei, volto aqui ao assunto, a gente viu muita gente clamando, o presidente fez um discurso lá meia boca ano passado, e que nada foi resolvido.
Não sei por qual medo, não sei se com medo. Eu acho que ao longo desse ano também ele tem falado muitas coisas e depois dá para trás, volta, pede desculpa. Eu acho que um presidente da República ele pode cometer erros, claro, como todo ser humano, mas certas coisas têm que ser evitadas, tem que partir mais para ação, né? Falar menos e agir mais. O que temos visto aí nesse campo, sobretudo, é que temos aí esse presidente fala muito e age pouco, nesse campo, pelo menos. Ou se agem, essas ações, elas não surtiram nenhum efeito até agora. Nenhum, absolutamente nenhum. Então isso é perigoso. A população brasileira, ela talvez vai sair às ruas amanhã, como o próprio presidente pediu aí num vídeo aí que eu vi há algum tempo atrás aí, ele pedindo para a população sair às ruas pela última vez. Mas eu acho que não tem que ser a última vez. Tem que ser quantas vezes forem necessárias, né? Até que, de fato, as autoridades do judiciário, as autoridades do legislativo, que tem o poder ali de realmente fazer a moderação, de fato, no sentido de colocar os pingos nos is, vamos dizer assim, colocar um basta nos excessos daquele outro poder, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, esse poder, que no caso é o Senado Federal, não cumpriu com suas obrigações até agora, né? A gente viu ali centenas de pedidos, tanto pela internet como alguns senadores pediram ali que fosse colocado pelo menos em pauta ali para ser discutido o assunto a respeito dos excessos do judiciário. Foi alguns ministros convidados para se explicar lá algumas atitudes que têm sido tomadas, e isso também foi desrespeitado, né? Então isso é um perigo iminente. Tem ali um conluio de ministros ali que eles acham que pode fazer tudo e de fato estão fazendo, porque não há um contrapeso, né? Não há um contrapeso. Então, ou eles estão com muita gente que deveriam julgar eles ali dentro fazendo parte daquele mesmo grupo, então bola num plano muito maior aí que a população brasileira talvez desconhece, mas pelo menos dá para se ter uma ideia daquilo que eles estão buscando, né? Então, não quero nem entrar aqui no mérito da liberação do ex-presidiário aí para concorrer de novo às eleições, né? Porque isso já foi um absurdo. Mas em algumas causas, como por exemplo busca e apreensão na casa de empresários que por meras, simplesmente não por opinar, simplesmente por estar num grupo de WhatsApp de 200 e poucas pessoas, 250 pessoas, e que foram ali 8 até numa operação só, foram feitas buscas na casa de empresários que geram aí milhares, né, de empregos pelo Brasil aí, né, por mera opinião. Isso vai chegar chegou na casa deles, depois pode ser na casa de um jornalista por escrever lá uma pauta que o ministro não gosta, depois pode ser por um canal de televisão, depois vai ser as mídias sociais, se já não está, né? Se não está, já não tá já não tem um mando geral nisso aí. Então é algo perigoso, né, que está acontecendo. Então, se nada for feito, realmente fica difícil, porque a população vai ficando desanimada, né? Eu acho que, volto a dizer, foram feitas muito poucas ações nesse campo. Ou se foi feito, ninguém percebeu nada. Pelo contrário, o desmando no campo do judiciário para invadir a privacidade, o direito individual das pessoas tem se ampliado cada vez mais e mais. Então isso é algo perigoso, não pode continuar acontecendo dessa maneira, senão teremos aí em breve situações muito complexas aí para resolver e talvez não consigamos resolver mais, né? A ponto disso,
tivemos aí alguns países aí que aconteceram algo parecido, né? Claro que cada país tem suas peculiaridades, mas é um exemplo de um que a gente pode tomar como parâmetro para as consequências daquilo que pode acontecer no nosso país, né? A gente não precisa esperar acontecer aqui para ver o que vai acontecer. Podemos olhar para o lado e ver o que está acontecendo, né? O que aconteceu com Venezuela, o que está acontecendo com a Argentina lá atrás, eu ver o que aconteceu com Cuba, né? Então são coisas absurdas. Quando o brasileiro se der conta, se nada for feito, estará totalmente preso, né? Amanhã é dia da independência, tem que ser realmente uma manifestações pacíficas, né? Em que a população brasileira seja ativa, mas pacífica, né? E falando nisso também, teve aí algumas informações aí que centenas de sites publicaram, algumas pessoas também falaram que esse próprio ministro iria colocar snipers, né, em cima dos prédios, para impedir, né, ou pelo menos intimidar as pessoas que ali fossem, ou melhor, que ali fossem, não, que ali irão se manifestar amanhã, dia 7 de setembro de 2022. Então, isso por si só já é um absurdo, né? Eu acho que chegou a um patamar que nunca na história se foi feito isso, né? Agora tem sim que se tomar cuidado por um outro lado. As manifestações elas serão pacíficas, com certeza, e todo mundo ali irá falar por uma voz só daquilo que o Brasil em si quer, né? Então não se pode também achar que é impossível que algum grupo, alguns grupos de opiniões contrárias que vão ali disfarçados, né, de realmente de pessoas de bem, que vão ali se manifestar pacificamente e começam ali criar algum tumulto, né, para colocar a culpa na grande maioria da população que vai ali se manifestar. Então essas situações têm que ser realmente, se vierem a acontecer, têm que ser realmente investigadas. Primeira situação, impedidas com rigor. Claro que todo evento dessa magnitude tem que ter segurança, mas é segurança dentro daquilo que é ponderado por lei, né? Ponderado pelo aquilo que a situação pede, né? Então, são coisas assim absurdas que estão acontecendo. Esperamos que realmente consigamos aí bons frutos aí para o futuro e que o Brasil possa crescer, possa continuar crescendo, possa continuar caminhando no rumo certo e rumo, coragem a todos que vierem a se manifestar, né? Porque todo o futuro do país também depende de cada um de nós, né? Cada brasileiro é responsável por uma pequena parte daquilo que o país será no futuro. Então, boa noite aí a todos e um feliz 7 de setembro a todos os brasileiros de bem.